a gente não pode esperar tanto assim do Skype, então tá beleza. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceito, vai ser uma ótima conversa. E, cara, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Simples Podcast, meu nome é Lourenço Franzato, hoje estamos aqui com Jaqueline Moura. Jaque, se apresenta pro pessoal, fala o que tu faz e quem que você é. Olá, pessoal, eu sou a Jaqueline. Hoje eu estou chefe adjunta da Polícia Científica de Maringá, sou servidora pública do Estado do Paraná como agente de perícia, né? Então, eu sou, na verdade, aquela pessoa que vai auxiliar o perito nas perícias médico-legais, perícias de local de crime. E esse é meu trabalho, eu sou formada na parte de gestão ambiental, sou técnica em meio ambiente, e agora sou pós-graduanda na área de segurança pública, tenho me aprofundado aí nesses estudos da perícia, e agora vou iniciar agora em julho a faculdade de biomedicina, porque eu quero continuar ingressando os meus estudos, me aprofundar um pouco mais no conhecimento aí, para mim ter mais base também de conhecimento médico-legal e me tornar perita, se Deus quiser, esse é o objetivo agora para o futuro. Pô, mano, que legal. E, cara, por que você decidiu entrar pra polícia? Lourenço, na verdade, assim, a história eu falo assim, é destino um pouco envolvido. Quem acredita em Deus, né? Deus, destino. Porque, assim, na verdade, quem sempre buscou a carreira policial é o meu esposo. Ele é concursado público da Secretaria de Segurança, ele trabalha com menores infratores. E então ele sempre fez concurso público, o sonho dele é ser policial federal, então ele tá nessa luta desses estudos e tudo, ele já até passou num, mas infelizmente não conseguiu fazer a prova física por causa que ele pegou Covid, e ele acabou não podendo realizar essa etapa. E aí, como ele tá sempre estudando, se preparando e prestando atenção nos concursos, ele virou para mim e falou, eu fiz o meu primeiro concurso como educadora social, eu trabalhei com ele, então eu trabalhei com os menores infratores, e aí estava meio em casa, porque era um concurso temporário esse, não era um concurso efetivo, fiquei um tempo por casa e tudo, e aí eu decidi buscar um novo caminho aí, né, eu falei, vou começar a investir em concurso público como você. E aí ele falou, saiu um concurso para perito oficial do Paraná, eu vou fazer porque eu preciso me preparar para o concurso, eu quero me aperfeiçoar, e eu estou muito tempo sem fazer prova e tal, vamos junto? Aí eu falei, tá, ele falou, tem para sua área e tal, vamos lá. Então, assim, eu entrei na polícia de coincidência, assim, na verdade eu nunca me imaginei trabalhando na área pericial. Por exemplo, hoje eu dou aula, e os meus alunos, nossa, é um sonho da vida, é uma busca daquela pessoa de vida. Eu nunca tive isso. Eu nunca me imaginei trabalhando com os cadáveres, fazendo perícia em cadáver. Eu nunca me imaginei trabalhando com a área criminal. Então, ela aconteceu na minha vida. Tanto que quando eu fui passando nas etapas do concurso, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Vai ser 8 ou 80. Ou vai dar muito certo, ou eu vou desmaiar na primeira perícia e vou ter que pedir meu afastamento do cargo. Porque, assim, por mais que você vai tendo as etapas do concurso, a hora que você chega ali, de fato, para atuar, é diferente. Porque, vamos dizer assim, tem toda a parte teórica, você tá observando, mas aí agora te entregaram um bisturi e você tem que fazer o teu trabalho. Então, assim, nessa hora eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. E na verdade, eu tô há 4 anos, né? Então, assim, só tem o quê? Evoluído meu amor, minha vontade de aprender. Eu me descobri. Então, assim, quase próximo aos 30 anos, eu descobri a paixão da minha vida, que é a área pericial. Mano, isso é interessante, porque, tipo assim, eu tenho 22 anos, sabe? E eu fico pensando, mano, por que eu não tenho uma paixão, tá ligado? Por que eu não me interesso com alguma coisa? Tipo, você descobriu aos 30 e eu tô aqui me remoendo porque eu não sei o que fazer. Entende? E assim, Lourenço, na minha vida, eu tinha muita certeza, quando eu era adolescente, a gente é muito imaturo, né? Eu vou ser engenheira química, eu passei na UEM aqui, na Universidade Estadual de Maringá, em engenharia química.
comecei a fazer o curso. Eu achei que eu tinha minha vida toda planejada, com 18 anos, que eu ia ser engenheira química, que a minha vida ia ser bem sucedida e tal, que a não sei quantos, com 20 e poucos anos eu ia estar assim, assim, assado. E minha vida mudou, porque a partir do momento que eu imaginei uma carreira para minha vida, que não deu certo, que não deu, eu não me encontrei de verdade. Eu fiquei perdida um tempo, eu fiquei fazendo as coisas como a gente precisa fazer na sociedade, você precisa trabalhar, você precisa pagar conta. Fui trabalhar, fiz um concurso para trabalhar com meu marido, que eu acabei passando, que foi o concurso da socioeducação, trabalhei, mas assim, não era uma coisa que eu tinha paixão naquilo, eu fazia o trabalho muito bem feito, mas porque era obrigatório, né? E aí, depois desse tempo todo, eu tentei ser vendedora, trabalhei em restaurante, mexer com cozinha, e, na verdade, assim, igual eu falei, não foi uma coisa assim, claro, é uma busca, mas eu fui encontrar a minha busca já beirando os 30 anos aí, que eu fui conseguir me achar a profissão que eu quero para minha vida, e hoje, sim, sou realizada no que eu faço. Mano, que legal. Cara, aliás, tu falou lá de mexer com cadáver e tal, né? Cara, como que é mexer com cadáver? Tipo, como que é? Como é que foi a primeira vez que tu mexeu com cadáver? Deve ter sido assustador, mano. Pô, mano, eu ia ficar perplexo. Então, na verdade, assim, igual eu falei pra você, como nunca foi uma coisa que eu, na verdade, tinha estudado, vamos dizer assim, que eu busquei esse caminho, quando eu iniciei, para mim era tudo muito, na verdade, assim, surreal, sabe, o que eu estava fazendo. Porque eu sempre falo para nossa área de atuação, como você auxilia o perito, você pode ser uma pessoa que, trabalhando na perícia, não ter conhecimento nenhum da área, direito, aprofundado, técnico. Por quê? Porque o médico vai me falar tudo o que eu tenho que fazer. Abertura da cavidade, coleta dos órgãos, análise é ele que faz, ele faz o registro das imagens e tal. Então, de forma vulgar, eu vou colocar aqui, eu poderia ser só cortar e costurar corpos, lavar corpos e não entender nada, sabe? Tipo assim, não saber de fato o que está acontecendo. Quando eu comecei a ver a área, entender e comecei a gostar, eu falei, eu preciso saber o que é o hematoma, o que é uma equimose, porque esse corpo, quando está em estado avançado de decomposição, que fase é essa? Ele está numa fase de liquefação, ele está numa fase esquelética, o que significa isso? Quais são as características que eu tenho nisso? E aí, quando você começa a se envolver nos estudos, eu tive que buscar isso, que é ser autodidata, buscar esses conhecimentos, estudar isso, porque você vai ter a formação básica para fazer o protocolo do trabalho, como se vestir, a vestimenta padrão, como fazer a abertura de uma cavidade, mas assim, o que eu tô querendo para você, ter a técnica, saber o que você realmente está visualizando na perícia, isso vai partir do profissional, né? Então, assim, eu sempre falo que isso vai ser um diferencial seu, ou você... Falo isso até para os meus alunos, isso vai ser uma busca de vocês. Quando vocês estão, antes de entrar na perícia, já estudando, já buscando esse conhecimento, eu já fico muito feliz, porque eu imagino que vão ter profissionais excelentes, né, entrando na nossa área de atuação. Então, no começo, como eu não tinha muito conhecimento técnico do que eu estava fazendo, assim, da parte da medicina legal... eu ficava muito atrelada ao protocolo, né, a cumprir todo o protocolo. Hoje o que eu faço? Além do protocolo, eu olho uma lesão, isso aí é uma lesão realmente de tiro encostado. Ah, não, isso aí é uma lesão realmente de estrangulamento, esganadura, eu sei a diferença das lesões. Então, você já olha com um olhar muito mais minucioso o que você está fazendo e muito mais até contribuindo para a perícia médico-legal, né? Hoje eu tenho muita felicidade quando eu estou fazendo uma perícia com o perito e ele conversa comigo, ele discute a perícia comigo, né? Então, Jaqueline, você está vendo essa lesão aqui? Tal, os livores, então assim, nossa, já deve estar com quanto tempo mais ou menos? Vamos calcular o tempo de óbito. Isso me dá uma felicidade enorme de saber
que é igual eu falei, eu não sou só uma ferramenta também, eu também sou uma contribuição pensante ali junto à perícia que está sendo realizada. Mas no começo foi muito assustador, sim, porque a nossa área, quando você passa no concurso para a polícia científica, é só morte violenta. Então, me impactou muito, assim, no começo, porque é muita tragédia, trauma, coisas bem traumáticas. Então, assim, eu tenho um mecanismo de trabalho para tentar me blindar um pouco dessa situação que eu criei, porque eu acredito que se você se envolver com todas as histórias, com tudo que você vê, eu acho que pode, sim, fazer mal até para a sua vida pessoal, não é bacana. Cara, quanto tempo demora normalmente pra você se acostumar com o que você tá vendo, tá ligado? Pois você tem que se acostumar, né, mano? Você tem que se acostumar. Não dá pra você se chocar o tempo inteiro. Então, assim, na verdade, como eu te falei, quando eu tô fazendo meu trabalho, eu fico muito focado na parte, eu falo assim que eu viro um bichinho assim com um olho de águia, mas muito concentrado, compenetrado, eu não fico muito assim, por exemplo, eu não fico avaliando as expressões da pessoa, o jeito da pessoa, eu fico muito técnica, por exemplo, cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, altura, estatura, faço as medições necessárias, mas eu não tento, quem era essa pessoa, a vida do que ela já viveu, o contexto da história da vida dela. Eu tenho muito respeito, porque todo é uma pessoa, é uma vida, mas assim, eu tento pensar que eu sou uma ferramenta da justiça. Então, como ferramenta da justiça, eu tenho que fazer o quê? Uma perícia bem feita. Então, vamos focar no que eu consigo encontrar dos vestígios, detalhar toda a perícia, fazer o trabalho bem feito, e aí quando eu finalizo o trabalho, que eu vou ter que fazer o atendimento à família, ter o respeito com a família. Mas você entende que, assim, eu já ouvi histórias de pessoas, eu procurei o Instagram da vítima, eu vi a família, eu particularmente não acho isso correto, e não acho que isso seja saudável de você ficar se apegando às histórias todas, né? E sim ficar focado no caso pericial, quando eu estou fazendo esse trabalho. Então, eu acredito que isso eu criei desde o começo. Então, assim, te falar, eu consegui me adaptar muito rápido, né? Eu não tive muito problema de levar isso para minha vida, porque eu já criei esse mecanismo de não encarar dessa outra forma pessoal e sim profissional, né? Eu acredito que esse é o caminho. E assim, eu também, quando eu tô ali atuando e tudo, igual eu te falei, tem a parte que as pessoas não sabem, o nosso trabalho tem a parte com os vivos. Todas as pessoas que sofrem violência vão para o Instituto Médico Legal. Então, eu não acompanho só perícias, eu não faço só perícias com cadáveres, eu faço, na verdade, 80% do nosso atendimento são pessoas vivas. Mulheres que sofrem violência, crianças, né, violência sexual, agressão física. Então, eu falo para você que essa, sim, é uma parte que eu falo que é um pouco mais até complexa do trabalho, porque daí quando você está ali auxiliando nessa perícia, às vezes você vai ver o relato, né, da história, então você acaba ouvindo, não tem aí como você evitar tudo o que aconteceu com aquela pessoa para ela estar ali fazendo o exame. Então, assim, é um pouco mais difícil, eu confesso para você que é complicado, porque você está contextualizando tudo, né? Tanto que o local de crime é diferente também de você fazer a perícia médico-legal no IML. São duas experiências diferentes. Por quê? No IML, quando chega em óbito, peraí só um pouquinho aqui. Você o corpo da vítima, que você está fazendo a perícia, mas não tem um contexto da casa da pessoa, do jeito que ela vivia, com as coisas dela, com as coisas da família dela, que vão estar no contexto do local de crime. Então, assim, trabalhar toda essa questão emocional é muito importante. Eu, particularmente, também eu faço terapia, né? Eu prefiro cuidar da minha saúde mental, porque eu sempre falo que a violência, ela te muda. É muito difícil você sair, você trabalhar com violência e ela não te deixar alguma marca.
Por exemplo, eu sou muito mais cautelosa com alguns lugares que eu vou. Eu sinto que, de alguma forma, eu me blindo de algumas situações. É claro que o que tem que acontecer, né? Você sabe disso, que você pode estar dentro de casa, eu tenho uma escada, tropeçar na escada, cair e a óbito. Mas eu falo assim, que algumas situações que a gente sabe que tem mais risco, você acaba evitando, você acaba sendo mais precavido. Então, por isso que eu falo, a violência, ela sempre te muda, né? De alguma forma, com alguma lição que você leva para a sua vida, ou com alguns cuidados que você acaba tendo, e, igual eu falei, mudando um pouco o jeito que você vê a sociedade e as coisas, sabe? Cara, isso é interessante, pois sempre que eu vi alguém que trabalhava com necropsia, alguma coisa do tipo, eu pensava, mano, essa galera não perde um pouco da humanidade, não? Tipo, os caras não ficam um pouquinho mais, como que eu vou dizer, mais fechado, mais cru, tá ligado? O que você acha? Vocês acham que vocês perdem um pouquinho da humanidade vendo tudo aquilo que tá na frente de vocês, tá ligado? Na verdade, Vanessa, assim, eu vou falar pra você, eu sou muito feliz com essa pergunta que você fez, porque no IML de Maringá eu desenvolvi um projeto de humanização. Então, todos os nossos espaços hoje são pensados para acolher as pessoas que a gente atende. Então, eu tenho um espaço para as crianças vítimas de violência, que é um espaço para receber elas, que é uma brinquedoteca. O consultório que a gente atende eles é um consultório todo lúdico. Até a vestimenta que vai ter que ser feito o exame é um pijaminha todo temático. As famílias que a gente recebe, que estão enlutadas, a gente dá uma flor com uma mensagem de condolências, né? Fala que todo o trabalho que a gente está realizando é um último cuidado, né, com o familiar dele, que a gente lamenta muito esse momento e que a gente está ali para prestar o melhor serviço possível. Então, eu acredito que não. Eu acredito, na verdade, que eu me tornei uma pessoa muito mais capaz de se colocar no lugar do outro, em tentar entender, não uma história superficial que me contam, porque eu sempre falo assim, as histórias têm lados. E quando você começa uma investigação e quando você está vivenciando esse ambiente, você vê que é muito complicado, às vezes, você fazer um julgamento superficial das pessoas, de uma fala, até às vezes de um trecho, sendo que, tipo assim, existe todo um contexto. Então, eu aprendi a ter mais esse olhar cauteloso, de respeito com as pessoas, de entender até o valor na minha família, sabe? De nunca sair de casa sem dar um beijo, dizer que eu amo minha filha, meu esposo. Eu acredito que trabalhar com a morte, trabalhar com a violência, me fez ser uma pessoa melhor. Eu me sinto hoje uma mulher muito mais respeitosa, mais humana, mais capaz de ter essa abertura, sabe? De ter empatia pelas pessoas. Então, assim, eu não vejo isso. Eu não vejo que, na verdade, assim, não é que eu não me choque ou que eu acho que eu naturalize a violência, não. Eu acho que a gente tem que lutar para combater a violência, justamente porque a gente conhece as vertentes dela. Mano, da hora, pô, na morte que você encontra mais vida. É uma coisa muito bonita, mano. Bem poética. Aliás, mano, o que é necessário? Foi mal eu estar falando assim, por conta que eu tô ouvindo minha voz aí. Não tem problema. Daí causa um bug aqui na minha cabeça. Então, mano, o que é necessário pra gente... Peraí, foi mal. Desculpa, eu tô ouvindo minha voz, daí parece que eu tô no teleponto aqui. Entende? Então, cara, o que é necessário para alguém entrar na polícia científica? Então, na verdade, a gente não tem um padrão nacional, tá? A gente sempre fala isso, todo mundo que mexe com concurso fala assim, pessoal, leia o edital, né? É uma piada, um meme que tem na internet, porque assim, como cada estado tem requisitos, você vai ter que avaliar, você vai ter que pesquisar no Google Polícia Científica, por exemplo, do Pará, do Rio Grande do Sul, e ver quais são os requisitos necessários. Mas aqui, por exemplo, no Paraná, né, a Polícia Científica do Paraná. Como nós temos o cargo de perito criminal e o cargo de agente de perícia, o perito criminal é sempre nível superior,
tá? Aqui no Paraná, a gente tem uma vasta área de graduações que são aceitas. Isso é até um diferencial, assim, porque tem alguns estados que é muito restrito. O Paraná, não. Tem muita área, muita graduação que é aceita, então é bem bacana. Mas, por exemplo, as mais aceitas, biomedicina, farmácia, as engenharias de forma geral, a medicina, odonto, né, química. Então, são as áreas que são muito bem aceitas nos concursos públicos para perito, né? Então, você vai ter que ter o pré-requisito para quê? Vou prestar o concurso, eu vou ter que ter a graduação, eu vou ter que ter a titulação, tá? Aí, para o agente de perícia, é nível técnico médio, que a gente fala. Aqui no Paraná, por exemplo, Santa Catarina, é só nível médio. Então, tem uma diferença entre os estados. Por isso que é importante a pessoa procurar o edital do seu estado e ver como é a polícia científica lá, quais são os requisitos necessários, porque até a nomenclatura muda. Por exemplo, aqui é agente de perícia auxiliar de necropsia. No estado de Santa Catarina, se eu não me engano, são agentes de necropsia, agente médico legal. No outro estado é técnico de necropsia. Aí tem técnico forense. Então, varia muito até as nomenclaturas de estado para estado, mas a função é a mesma, tá? É só não tem uma padronização nacional sobre os cargos. Aí o agente de perícia, então, varia muito, mas aqui teria que ter nível médio técnico na área de saúde, segurança ou meio ambiente. Cara, e me diz uma coisa. Normalmente, quanto tempo assim que vocês levam para encerrar um caso? Quanto tempo normalmente vocês levam? Tem um tempo máximo ou um tempo mínimo? Então, para a perícia médico-legal, né, que é a que a gente exerce dentro da polícia científica, e na verdade tem a de local de crime, é que assim, são perícias distintas. A médico-legal, que seria de cadáveres e em vivos, depende muito. O de vivo, geralmente, em como é o relato, registrar as imagens do corpo da vítima, coletar material, em média, 15 minutos, meia hora, você realiza os exames, né, as coletas. O cadáver depende muito, porque vai depender se é um cadáver que tem, por exemplo, quando o cadáver está com lesões externas visíveis, por exemplo, perca de massa encefálica, crânio, fratura de crânio, o cérebro exposto, tudo, você sabe a causa da morte está visível, você vai fazer um exame cadavérico, que é o exame externo. Então, é muito mais simples, né? Você ali em 1 hora você já finalizou a perícia. Agora, por exemplo, você imagina um caso suspeito em que eu não tenho lesões visíveis, o corpo está todo íntegro, eu vou ter que fazer a abertura das cavidades, vou ter que coletar material, verificar realmente como que tá os órgãos, né? Como é que estão assim, se tem alguma alteração, alguma modificação, coletar material, porque eu vou ter que coletar pedaço de tudo para poder levar para análise. Às vezes eu vou ficar 3, 4 horas fazendo uma perícia dessa num corpo. E aí, quando está putrefeito, que é em estado avançado de decomposição, também é mais complexo o trabalho, porque você já perdeu muitas características. Então, para você analisar, às vezes é muito mais complexo e mais demorado. Então, assim, não tem, na verdade, não existe, isso é dentro do Código de Processo Penal, não tem um tempo máximo, tem um tempo mínimo. Na verdade, o que se pede dentro do Código de Processo Penal? Que se espere ali às 6 horas, né, no mínimo 6 horas para iniciar o exame médico legal, tá? Nos cadáveres. Então, o certo mesmo, assim, vamos dizer assim, se a gente fosse colocar como regra, não todos, eu não gosto da palavra todos, que é exagerado, mas assim, tem que se esperar às 6 horas no mínimo para você começar a mexer no corpo. Você imagina para as famílias como é complicado você virar e falar assim, olha, eu tenho que esperar 6 horas para começar a fazer a perícia, né? Então é muito complexo isso. Mas, igual eu te falei, quando o médico, isso também ele tem um respaldo legal, ele visualiza o corpo e ele tem ali provas suficientes de que a pessoa já está em óbito, quer dizer, vendo visualmente, que é igual eu te falei, um tiro na cabeça, que tem a massa encefálica exposta,
um acidente de trânsito, essas coisas que estão bem traumadas, ou a pessoa com politrauma, toda fraturada o corpo, com os ossos todos expostos. Você sabe que a pessoa está morta, você consegue dar a causa da morte de uma forma muito mais tranquila, então ele tem o respaldo de iniciar antes a perícia. Mas, por exemplo, a pessoa sofreu uma asfixia. Vamos dizer que foi um travesseiro, a pessoa colocou um travesseiro no rosto da outra e ela veio a óbito. Você entende que é difícil as lesões? E muitas vezes, principalmente depois das 6 horas, as lesões ficam fixas. Que é o quê? Por exemplo, no pescoço mesmo. Eu esganei alguém. No começo fica vermelhinho e tal, e tananã. Só que com o passar das horas, aquele vermelho ele fica fixo, fica marcado. A mão fica mais forte, assim, fica bem certinho a marca das lesões. Então, às vezes quando a gente quer acelerar, e assim eu tento muito isso, sabe, Lourenço, trabalhar isso, explicar muito isso para os meus alunos, para a gente começar a mudar essa cultura no Brasil. A perícia, ela é um trabalho técnico da justiça. Então, quando a gente demora na perícia, que eu falo demora porque as pessoas ficam falando que a gente está demorando, você está fazendo o seu trabalho pericial com qualidade. Quando a gente respeita esses intervalos e esses tempos, nós estamos ali caracterizando lesões e dando sustentação para a perícia, que vai ser muitas vezes contestado por um outro advogado, pela justiça e tudo. Então, eu sempre falo isso, não sei se você viu, né? Tem casos como, por exemplo, do Gugu, que ele ficou, acho que quase uma semana não é no IML o nome, né? Mas no órgão de perícia lá fora. E é normal, entendeu? Por quê? Porque é um tempo que o corpo está ali à disposição da justiça para investigação. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. E aí é muito difícil. Geralmente o pessoal vai meter a boca, vai na imprensa, vai falar que a gente está demorando. Então, assim, o trabalho pericial ainda não é visto e respeitado, sabe? Então, a gente tem essa dificuldade. É como se a gente fosse um órgão só de dar declaração de óbito. Tipo assim, morreu, passa lá no IML. Por exemplo, todo mundo acha que todo mundo que morre vai para o IML. E não. IML é morte violenta. Né? Então, eu morri em casa, tenho idade, passei mal, tive um infarto. Não é caso de IML, né? É caso de serviço de verificação de óbito, é caso da saúde. Então, vai ser atestado ali a declaração de óbito por um médico regulador da saúde. Agora, quando é uma morte violenta e exige uma investigação, foi aberto um inquérito policial, então, assim, quer dizer que a gente precisa investigar. E aí a gente não trabalhar esse tempo aí da perícia, que é difícil. Então, teria que se iniciar com 6 horas, quando você não tem evidências claras da morte, né? Então, o médico tem esse respaldo. Então, assim, não tem tempo máximo. Ele poderia ficar até dias com o corpo dentro do IML para ser periciado. Mas, igual eu falei, né? Aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer. Cara, é que o problema do brasileiro é achar que, tipo assim, se você faz uma coisa por muito tempo, então é fácil pra você fazer, tá ligado? Então é uma coisa bem simples. E o brasileiro gosta de coisa rápida também. E eu vejo muito a cultura, assim, a gente tem uma cultura, na verdade, que a gente estava conversando sobre isso, do sepultamento, de assim, do velório, de velar. E eu acho que as pessoas pensam assim, se ficar muito tempo lá, o corpo lá vai se degradar, e aí eu não vou conseguir fazer o velório, eu não vou ter o meu momento de despedida. Eu acredito, e até a questão desse sofrimento é muito difícil, sabe? Eu sempre falo que isso é uma questão polêmica da nossa área, porque assim, você tem o olhar do cientista, né, que é o perito, que está tentando buscar as evidências, os vestígios, que está tentando ali ajudar na elucidação do crime, né, dos casos. E do outro lado, você tem a família, toda a parte emocional, todo o sofrimento da família, toda a dor que ela tá vendo, porque você imagina você receber uma ligação de madrugada, a hora que for, falando que uma pessoa sua, um ente querido seu, saiu de casa e veio a óbito, de uma forma abrupta. Eu sempre falo
não menosprezando de forma nenhuma, porque eu acho que todo mundo que, quando você perde alguém que você ama, é muito sofrido, mas, por exemplo, eu tô com câncer, estágio terminal e tudo. O meu marido, a minha família, eles vão vivenciar todo esse luto comigo em vida. Eles começam a se preparar para minha morte. Então, eles vão passando todo aqueles momentos comigo, eles vão vendo o meu sofrimento. Até quando a gente faz o estudo do luto, tem uma parte que fala que quando as pessoas com doença terminal, tem um momento que a família vive um momento de conflito, porque elas veem aquela pessoa sofrendo tanto que elas falam assim: Deus, será que não era melhor ela partir? Porque ela tá sofrendo muito, mas não porque você quer que a pessoa morra, mas é porque você não aguenta mais ver tanto sofrimento com uma pessoa que você ama. Então, você entende que quando a pessoa vem de uma morte natural, que a gente fala que é as doenças, essas questões, a pessoa vive um processo de luto, a família vive um processo de luto, e a morte violenta não. Eu tô aqui, eu saí, eu tô bem, cheia de planos, falando pro meu marido: olha, eu vou passar no mercado, eu vou comprar as coisas pra gente fazer uma janta e tal, eu bato o carro e venho a óbito. Você entende que para a pessoa ouvir isso, receber essa notícia, tipo assim, você tirou tudo dela de uma hora para num estalar de dedos, e é muito chocante? Sim. Então, esse conflito dos interesses da ciência e da justiça com a questão emocional, que eu entendo que é muito difícil. Mas, assim, eu sempre falo, quando eu estou fazendo meu trabalho, eu quero buscar o melhor e fazer o melhor para a gente encontrar os vestígios e os indícios ali que estão naquele caso. Então, eu tento ser o mais delicada possível e explicar para a família que, olha, a gente não está demorando porque a gente está fazendo corpo mole, porque a gente está demorando, não, porque a gente não está fazendo o trabalho. O que a gente está fazendo é a busca das informações, coletar o máximo possível das coisas para o caso correr da melhor forma possível e que a justiça seja feita. Cara, eu fico pensando, você falar esse tipo de coisa, tipo, pra uma mãe que acaba de perder o filho, sabe? Por conta que você vai falar, e daí a mãe vai pensar assim: pô, mas meu filho tá ali, morto, cada dia que passa, ele vai falando de um jeito bem cruel aqui, o menino vai apodrecendo, tá ligado? Cada dia que passa. Então, como que você conta isso pra uma mãe? Tipo, que você vai demorar, sei lá, uma semana pra fazer. Entende? Como é que você conta? Então, igual que eu te falei, como a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, eu nunca passei uma situação dessa de ficar mais que um dia e pouco com o corpo ali fazendo perícia, tá? Uhum. Na verdade, assim, já teve uma questão de perícia papiloscópica, que é a coleta das digitais, que o corpo estava em estado avançado de decomposição. Aí você tem que fazer todo um trabalho de recuperação da digital. E nisso levou uns 3 dias. Só que o que a gente faz? Quando o cadáver já está em estado avançado de decomposição, a gente já deixa a família ciente que não tem velório. Porque não tem como... já tem os bichos, já tá os insetos cadavéricos, já tá naquele estado que a família, infelizmente, não vai ter esse processo do velório. Mas, assim, nessa situação, o que a gente tem que falar é que, assim, o corpo vai ficar... Ele está identificado, todos os corpos eles são lacrados, eles têm um lacre que fica preso ao corpo, então não tem problema de ter sumiço de corpo e tudo, e ele vai ficar na câmara mortuária, que é um ambiente refrigerado, né, onde o corpo vai ser mantido ali, as características para poder daí no futuro, né, ter o sepultamento e não ter prejuízo para a família. Então, nos IMLs, o correto é ter as câmaras mortuárias que eu te falei, que são freezers e geladeiras, aí aquelas câmeras grandes onde você coloca o corpo congelado ali para manter as características e permanecer sem alteração. Então, assim, tem que explicar isso. Independente, por exemplo, às vezes assim, coisa básica, a família está em outro estado e vai levar 1 dia, 2 dias para chegar. A gente sempre avisa, ó, pode ficar tranquila, não precisa ficar preocupada, porque o corpo tá
guardado, armazenado para manter as características para vocês chegarem, para poderem fazer o velório e não terem problema com isso. Aliás, existem casos de falsa morte, né, e tudo mais. Então, como que vocês fazem para ver quando a pessoa realmente morreu e quando não? Então, isso é uma coisa que eu até estava conversando com o pessoal esses tempos, que é uma coisa que me perguntam muito. Mas, Jaqueline, a gente vê um monte de vídeo na internet que as pessoas levantam no meio do necrotério e tudo e tal. Ó, eu vou falar a verdade para você. Com morte violenta, como eu até já descrevi aqui, as pessoas chegam... os traumas são muito violentos. Então, a gente não tem essa dificuldade de ter a dúvida se a pessoa está morta ou não. Mas eu acredito, pelas imagens que eu já verifiquei, que eu já vi, que a gente acaba ficando curioso, que muitos eram necrotérios de hospital. Então, o que acontece no hospital? Você teve, aparentemente, uma morte natural, teu coração parou, parada cardiorrespiratória, e aí você vai para o necrotério. Ninguém mexeu no seu corpo, ninguém abriu você, teve a perícia, a necropsia forense. Então, assim... eu não consigo vislumbrar isso acontecendo, não que a gente nunca fala nunca, né? Porque eu, assim, não vou me falar dos outros lugares, mas, assim, eu acho muito difícil isso acontecer, porque justamente no IML os corpos vão ser periciados. Você vai ver, você vai abrir os olhos, você vai, questão de ver as características, você vai avaliar todo o corpo, você vai ver se a pessoa tem as características que a gente fala quando a pessoa acabou de entrar em óbito, né, naquelas primeiras horas ali de óbito, se ela está começando a ter livor, se ela está tendo as manchas, se ela está começando a endurecer o cadáver. Então, geralmente o corpo, quando chega pra gente, ele já tá com essas presenças dos fenômenos cadavéricos. E eu, igual eu te falei, ou senão ela tá muito com a presença que ela foi morta, né, que ela vai estar ali com as lesões de morte. Então, eu acredito ser mais difícil. Agora, talvez num serviço de verificação de óbito, que é a morte natural, num hospital, possa acontecer isso justamente porque, às vezes, ali o aparelho estava precisando uma informação de que a pessoa veio a óbito e depois não veio, tá? Mas, assim, no IML eu nunca presenciei isso, não imagino acontecendo pelo estado que chegam os óbitos, os cadáveres que a gente trabalha. Cara, acho que foi semana passada mesmo, eu conversei com um cara que ele falou que ele trabalhou no IML e tal, e daí eu ia fazer a pergunta pra ele, mas eu acabei não fazendo, então vou fazer pra você. Como que é a sensação de estar no IML, tá ligado? Como é que é a sensação lá dentro? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou falar a minha visão, eu tenho paz, eu acho um ambiente bem tranquilo. Na verdade, ele remete muito ao hospital, porque é tudo branco, né? Os materiais, os instrumentos, a vestimenta que você utiliza é um pijama cirúrgico por baixo, então é a blusa de moletom e a calça de moletom, igual os médicos usam no hospital. Depois vem um avental, aí você coloca a touca, você coloca a máscara. Então, assim, o ambiente do IML, é claro, eu sei que tem lugares pelo Brasil, como a gente também tem na saúde pública, que são precários. Eu estou falando assim da estrutura que eu tenho aqui em Maringá. Nós temos uma estrutura de primeira, um IML muito novo, nosso IML. Então, assim, ele tem aquele ambiente de hospitalar mesmo, né? De estar num hospital, tudo branquinho, as mesas de necrotério. Mas, assim, emocionalmente eu sinto uma paz, é um ambiente tranquilo, né? Não tem muito assim, como é que eu vou te falar? Nunca vi nada também. Eu sempre o pessoal me pergunta: você já vivenciou alguma experiência sobrenatural? Nunca vivenciei. É um ambiente tranquilo, nunca bateu porta, nunca fechou porta na minha frente, eu nunca vivenciei nada diferenciado assim. É igual eu falei, para mim é um ambiente normal de trabalho profissional e que lembra muito, remete muito à questão de um hospital, de um ambiente hospitalar. Droga, mano, vou ter que mudar minha próxima pergunta, que eu ia fazer sobre experiência sobrenatural. Sobre alguma experiência paranormal. Mas assim, eu respeito muito, porque assim, eu já tive relatos de colega
que falam que vivenciaram experiências, tá? Até de médicos médicos legistas ou médicos principalmente de área de UTI, sabe? Que me relatam experiências desse estilo, de experiência sobrenatural. É igual eu falei, eu não sei se é porque eu sou muito... eu acho que eu devo espantar todo mundo, porque eu tenho um semblante muito fechado quando eu entro na perícia, eu fico muito focada no técnico para não perder nada ali dos detalhes que eu tô verificando na perícia. Eu vou falar assim, eu já tenho o olho grande, vou falar de você, eu já tenho os olhos expressivos. Eu acho que eu fico com o olho tão assim, tipo, compenetrado, focado naquilo ali, que acaba que eu não dei abertura aí para acontecer nada desse tipo, assim, de vivenciar nada diferente. Ah, mas quando você tá muito focado que poderia ter um fantasma do seu lado, tu não vai ver. Não vou ver, é verdade. Eu acho que eu vou ficar tão focada na lesão ali. E assim, como eu te falei, como eu me descobri na área, eu sou uma estudante também. Então, assim, como eu tô lendo os livros, tô lendo os materiais, eu tô sempre aprendendo ainda muito sobre a área. Por exemplo, quando eu vejo uma lesão igual a que eu estudei, aquilo ali para mim, tipo, nossa, é como se abrisse, assim, expandisse minha cabeça. Eu falei, caraca, realmente é assim que funciona. Então, essas são as características desse tipo de morte. Nossa, realmente vai caracterizar assim, assim, assado. E assim, às vezes a gente até discute, porque assim, gente, é ser humano, cada um é diferente. Não é que todo mundo é igual, todo mundo acontece os mesmos fenômenos, todo mundo é igual, tudo acontece igual. Não. E às vezes a gente até conversa isso. Ué, mas não era para começar a endurecer o corpo, né? Quando a pessoa entra em rigidez cadavérica, da cabeça para a ponta do pé, mas a pessoa está enrijecendo do pé para a cabeça, como assim? Você fica até meio confuso. Mas aí você começa a ver as horas. Então, assim, esses debates, né, da questão da perícia mesmo, eu acho que eu fico tão empolgada com essa questão de estar aprendendo sobre o meu trabalho, de estar me aprimorando, que eu acho que eu fico mais focada nisso. Eu acho que eu realmente não veria nada, eu fico na parte técnica mesmo, assim, eu fico mais para a parte cientista do nosso trabalho. Cara, qual foi o caso, assim, que mais te chocou? Eu sei, tu já analisou muitos casos, provavelmente tu já analisou centenas de casos e tudo mais, mas tu se lembra de algum que você falou assim, tá, beleza, não dá, vou ter que chorar, tá ligado? Ó, na verdade, assim, é muito, isso aí que você falou também é muito incrível, assim, porque as pessoas imaginam o pior caso que você já pegou, aquele caso, assim, mais violento, né, mais brutal e tudo. Na verdade, assim, o caso que mais, assim, me foi um caso em que eu fui pro local, acompanhei a perícia de local de crime e depois eu fiz a perícia, acompanhei o médico na perícia do cadáver. E a história em si, por quê? Era um acidente de trânsito. Só que eu me vi em óbito ali, porque foi muito semelhante com a minha realidade, você entende? Sim, era uma pessoa que estava viajando e ele estava a trabalho e aí ele veio a óbito, sofreu um acidente de trânsito. O que aconteceu? Ele tinha um brinquedinho no passageiro do carro, do lado do banco do passageiro, que provavelmente ele estava levando para o filho dele. E eu sempre, quando eu comecei minha carreira, eu não trabalhava na cidade que eu moro. Então, eu sempre tinha que viajar para a cidade que eu trabalhava. E eu ficava 10 dias fora de casa. E eu tenho uma filha pequena. Então, assim, você imagina para uma mãe, você ficar 10 dias longe de casa e tudo, morrendo de saudade. Sempre que eu tava lá, eu comprava livrinho, eu saía pela cidade quando eu tava de folga, ia comprar livrinho, brinquedo, e eu fazia justamente isso. Eu chegava, quando eu tava saindo da cidade, que eu tinha terminado meu dia de trabalho, colocava um brinquedo da minha filha no passageiro do meu lado, e eu ia a viagem inteira dando aquela olhada e falando, nossa, quando ela vê isso, que massa, eu vou brincar com ela. Então, quando aconteceu a situação, eu me vi morta ali. Falei, poderia ter sido eu. E todos os sentimentos que me deram, eu fiquei imaginando os sentimentos dele de,
aquela alegria, é perto do período de Natal, a alegria dele de chegar em casa, entregar o presente para o filho, a saudade do filho, e isso mexeu muito comigo. Eu fiz todo o trabalho, e aí depois, quando eu fui deitar, eu comecei a chorar, até uma coincidência, que era de madrugada, quando eu terminei o trabalho, eu mandei uma mensagem pro meu marido, né? E daí ele retornou, porque eu acho que ele se assustou, ele foi no banheiro, acordou, coincidentemente, assim, e aí ele me ligou, porque ele ficou assustado. Daí eu comecei a chorar. Então, assim, foi uma coisa que me tocou, porque eu me senti muito assim, pode ser amanhã também porque eu continuava fazendo aquele trabalho de ir, voltar e viajar. Então, eu senti uma empatia com a situação, que me deixou muito, muito tocada, assim. E foi bem no começo do meu trabalho, da minha atuação na área pericial. Meu Deus, mano, mas depois tu ficava repetindo a mesma coisa, né, e tudo mais, mas isso nunca te impactou ao ponto de tu falar, tá, não vou mais fazer isso? Não, nunca aconteceu isso, porque assim, eu sinto muito que há uma razão, sabe? Eu acredito que eu tô ali por um motivo, não é em vão, assim. Eu acho que Deus me colocou ali, assim, nesse trabalho, porque o bem que eu vejo que eu posso fazer através do meu trabalho, a forma como eu consigo conduzir, igual a questão das crianças, que hoje eu consigo fazer um trabalho de acolhimento. Eu até ontem eu dei uma entrevista falando um pouquinho sobre o nosso trabalho de humanização, e eu estava lembrando de um caso, porque quando a gente criou o ambiente todo do IML, a gente mudou ali o espaço das crianças, tem uma criança que foi logo no começo que foi atendida, foi com uma conselheira tutelar, e ela virou e falou assim, titia, quando que eu vou voltar naquele lugar muito legal? E você entende que alguém falar que o IML, a Polícia Científica, é um lugar legal, é muito difícil de imaginar? Então, quer dizer que eu não causei nenhum trauma nela, que eu ajudei ela no momento de que ela precisava da justiça, da lei, a gente ajudou e a gente não traumatizou ela. Então, assim, se você me perguntar, eu acho que o bem que a gente pode fazer através do trabalho da gente, mesmo sendo um trabalho de muita dor que as pessoas nos procuram, eu acho que a gente pode plantar sementinhas de amor, de acolhimento, de respeito, de um serviço público de qualidade, né? Eu sempre me orgulho porque lá aqui a gente não tem aquela placa que eu particularmente também detesto, desacata servidor público, 6 meses de não sei o que lá. Eu acho que serviço público é para o público. Se você resolveu prestar um concurso público, a primeira coisa que você tem que ter em mente, você está prestando um serviço à população. Você é servidor das pessoas. Então, se você não tem, assim, aquele sentimento que, eu não sei servir ao próximo, eu acho que você tem que refletir sobre a questão da carreira pública, porque o seu trabalho é para a população. E você tem que ter respeito pelo trabalho que você está fazendo. Passar as informações com clareza, ser educado, ser respeitoso. Assim, Lourenço, eu penso muito no profissionalismo, sabe? Em ser profissional. Eu não estou 100%, eu estou aprendendo a cada dia a ser melhor, não sou a pessoa dona da razão, não é que, eu não cometo erros e tudo, mas eu tento muito focar no lado que quando eu tô ali, eu não tenho que levar meus problemas pessoais, eu não tenho que levar nada, eu tenho que acolher, fazer as coisas com clareza, ter protocolo de trabalho, receber as pessoas corretamente. Então, esse é o caminho que eu tenho seguido no meu trabalho público e é o que eu quero levar, espero sempre evoluir. Mas tá certo. Por mais que seja difícil, né, a gente conseguir diferenciar as coisas, o lado profissional da vida social, tá ligado? É complicado. Como que tu faz, assim, pra poder diferenciar as duas coisas? É igual eu falei pra você, eu separo muito, sabe? Assim, é igual eu falei pra você, tudo que eu vivencio dentro do trabalho, eu tento não levar pra minha vida pessoal. Eu não vou ficar, que isso também é incorreto, você não vai ficar falando tudo que acontece lá dentro, você não vai ficar conversando com qualquer pessoa, e na verdade não pode, né? Nem com os próximos. Mas eu acho assim, até levar pro meu esposo, pra minha filha,
coisas do meu trabalho, eu acho que pesariam muito no meu ambiente familiar. Então, eu não misturo, sabe? Eu tento... Só que, assim, por exemplo, a minha filha, ela entende muito do meu trabalho. Porque ela escuta muito, ela vê eu dando as lives, eu falando no telefone. Tanto que, assim, a gente teve uma apresentação das profissões dos pais na escola, e aí ela foi falar da minha profissão. Ela falou assim, a minha mãe, ela faz o socorro das pessoas que morrem. Olha o jeito dela falar e ela explicar, né? Então, quando você morrer de bala, de tiro, de acidente de trânsito, não sei o que, você pode ligar para a polícia científica que a minha mãe vai lá te socorrer. E aí, aquilo virou assim um negócio na escola. Quando eu fui na festa infantil, do aniversário infantil de uma das crianças lá, as mães, você que é a mãe da Carolina que mexe com os mortos. Então, assim, não é que assim, você acaba ignorando esse lado seu, desse seu trabalho, né? Não adianta. As pessoas querem conversar com você sobre isso. As pessoas, você trabalha no ML, você vai na polícia, nossa, e como que é o seu... Não adianta, é imediato essa reação de empolgação, de curiosidade das pessoas. Então, assim, mas eu tento levar as coisas justamente boas, as coisas positivas que eu construo, que podem melhorar na minha vida, e o que tem que ficar dentro do serviço, ficar lá. Então, graças a Deus, eu consigo trabalhar muito bem isso hoje, de não misturar as coisas, e o importante, o que eu vivencio lá, fica lá. E o que quando eu venho, eu saí da porta para fora, é a Jaqueline, mãe, estudante, amiga, filha, a profissional ficou. Mano, que da hora, que da hora. Aliás, mano, tu acha que a polícia científica, ela é reconhecida da forma que ela deveria ser, ou tu acha que a galera tem uma ideia muito errada? Eu acho que, na verdade, ninguém entende o nosso trabalho, de verdade, assim. Isso é uma luta que eu sempre falo que todos nós que estamos lá, isso aí é obrigação nossa. Eu acho que a gente tem que mudar essa visão que as pessoas têm da polícia científica. E levando o quê? Informação, conhecimento, esclarecimento, né, sobre o que acontece. A polícia científica, na verdade, em alguns estados é vinculada, na verdade, assim, dentro da legislação federal, nós somos como se fosse uma superintendência da Polícia Civil. A nossa vinculação, a nossa origem é a Polícia Civil. A gente começou em alguns estados, como também aqui no Paraná, nós somos desvinculados. Quer dizer, houve aí Polícia Civil é Polícia Civil, Polícia Científica é Polícia Científica. Tanto que, assim, eu ainda falo IML, mas não é o correto, tá? O IML, o IC, que é o Instituto de Criminalística, que são os institutos de perícia, na verdade, eles viraram aqui no Paraná com patrimônio histórico, porque o que? A gente está no fortalecimento desse reconhecimento, dessa construção da polícia científica. Então, quando a gente falar de perícia criminal, as pessoas devem lembrar e falar polícia científica. Eu fui atendido na polícia científica. E aí, como tem muita desinformação, as pessoas acham que por exemplo, igual eu falei para você, todo mundo que morre vai para o IML. A maioria das pessoas não sabem que 80% do trabalho da polícia científica são os vivos, né? Por exemplo, eu posso te dar em números. Em 2020, nós atendemos 2.500 pessoas vivas e 450 óbitos. Você viu como que é diferente aqui na Polícia Científica de Maringá? Então, assim, é um órgão que tem muita vida, que faz as perícias para as pessoas que estão sofrendo ainda aquela dor da agressão, que estão sentindo na pele toda aquela violência, né? Que estão buscando se libertar dessa violência. Então, eu acredito que, através da informação, do conhecimento, a gente tem que disseminar isso, para que serve a polícia científica. Eu sei que eu gostaria que as pessoas não precisassem tanto do nosso órgão como acontece, porque você está falando de crime, mas que também elas fossem bem atendidas. Eu estou desenvolvendo um projeto de humanização, estou escrevendo um projeto de humanização para a Polícia Científica aqui de Maringá, e além de estar fazendo, você tem que escrever tudo para tentar transformar, né, em alguma coisa maior, para que alcance outros lugares, e você vê muitas manchetes
das pessoas falando, fui maltratado na polícia, no IML, eu vou colocar assim para as pessoas entenderem. O atendimento do IML é muito ruim, o atendimento do IML é precário, eu fiquei tantas horas lá sem informação, parecia que estava fechado. Não sei se você já chegou a pesquisar um pouco disso, mas essas são as informações, às vezes, que saem do nosso órgão. Não sobre, por exemplo, o IML, a Polícia Científica tem um maquinário novo agora que facilita na identificação por DNA. Aqui, por exemplo, em Maringá, agora a gente faz todos os corpos que saem daqui, saem reconhecidos e identificados por ciência, que é o quê? Pela papiloscopia. Então, esse caso de ter troca de corpo, você já começa a aumentar a taxa de qualidade do serviço muito maior, porque todo mundo que sai com uma perícia de identificação. A gente aqui também, igual eu falei, aqui a gente está tentando, agora tem uma antropologia, que é um estudo de ossadas, que é muito top, assim, a perita daqui é muito, olha, ela é incrível. E então a gente tem em Curitiba e tem em Maringá. Nós trouxemos essa perícia, então, para trazer mais qualidade, mais rapidez para a comunidade. Por exemplo, antes levava, às vezes, 1 ano para sair o resultado dessas perícias de ossada, hoje em 1 mês, porque é um estudo muito mais complexo, a ossada, a identificação humana pela ossada, e eles fazem. Então, assim, a gente precisa mostrar esse lado, que tem muita ciência também, que a gente está desenvolvendo ciência, que a gente sabe que no Brasil tem as precariedades, mas tem muita coisa boa saindo. Teve até um evento aqui de ciências forenses que teve trabalhos incríveis, pioneiros do Brasil. Então, assim, tem muita galera boa fazendo ciência e buscando trazer essa ciência para dentro da resolução dos casos para ajudar na justiça. Eu falo assim, sem perícia, a gente é um país com mais impunidade, né? Então, eu gostaria muito que o lema da Polícia Científica aqui no Paraná é verdade, justiça e ciência. Na verdade, é ciência, verdade e justiça. Através da ciência, eu busco a verdade para fazer justiça. Então, nosso lema é estar junto à justiça para romper a impunidade, e isso tem que ser fortalecido aqui no Brasil. Essa coisa que você falou é interessante, por conta que a maioria das pessoas não sabe nada sobre perícia, tá ligado? Não sabe nada. Hoje vai sair um podcast que eu conversei sobre papiloscopia com o Rodrigo Bertual. Cara, é gente boa demais. E daí hoje vai sair, né? Vai sair hoje 6h30. E, cara, é uma coisa bem interessante. Ninguém faz ideia do que é, tá ligado? Ninguém faz ideia do que é. Aliás, tu faz palestra também, né? E tudo mais. Sim. Mas tu faz palestra de forma individual ou você foi chamada para representar a instituição? Então, a maioria dos eventos que eu faço, eu ainda faço representando a instituição. Geralmente para outros órgãos públicos, outras entidades, hospitais, porque assim, por incrível que pareça, a desinformação não é só da população. Muitos profissionais que trabalham junto conosco na rede não conhecem o nosso trabalho, não sabem como fazer um acionamento do nosso trabalho. Por exemplo, nós somos subordinados à Polícia Civil. Então, assim, a gente não é um órgão autônomo de perícia. Por exemplo, você não vai ligar no IML, na Polícia Científica e falar assim, Jaqueline, eu preciso de uma perícia, eu sofri uma violência. Não, tem que ser o delegado que vai requerer esse pedido. Como? Você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, aí lá eles vão te orientar. Agora você precisa se encaminhar para a Polícia Científica. Vai lá no IML para você fazer o exame. Então, às vezes as pessoas, até quando acontece um acidente, um óbito em algum lugar, ligam lá direto. Vem recolher, você precisa pegar o corpo aqui. Mas não é assim que funciona. Eu não tenho essa autonomia. Se eu fizer isso, até estou fazendo uma ilegalidade. Eu preciso que o delegado da Polícia Civil, né, ele venha, faça todo o protocolo, vai ter um investigador que vai no local e eles vão fazer o nosso acionamento oficial. Então, geralmente, a Polícia Militar chega no local, faz o isolamento, eles vão entrar em contato com a Polícia Civil, e aí sim a Polícia Civil vai entrar em contato com a Polícia Científica solicitando a perícia. Mano, e me diz uma coisa.
A imagem da polícia em geral aqui no Brasil tá sendo bem manchada, né? Desculpa falar isso e tudo mais. Então, como que vocês fazem a divulgação para ter mais pessoas na polícia científica? Como é que vocês fazem para chamar a atenção dos jovens? Eu acho que isso é uma coisa bem legal de falar, pois muita gente não fala sobre isso. A divulgação que a polícia faz para ter mais, tá ligado? Como é que vocês fazem, então? Na verdade, assim, Lourenço, você tá certeiro nas perguntas, assim. Ano passado, a gente fez uma solicitação para o nosso órgão estadual de um projeto junto à comunidade, Polícia Científica na Comunidade. Por quê? Justamente por causa disso. Será que o que é bom, o que é feito de bom pela polícia é falado, é divulgado? As pessoas veem que tem profissionais de muita alta qualidade, pessoas que estão estudando, se esforçando, batalhando e continuam, né, nessa qualificação. Então, a gente começou com essa ideia de levar nas escolas. A gente participou aqui agora esse ano da Expo Engá, foi a primeira vez que a Polícia Científica participou, que é o quê? Aqui eu não sei se aí na sua cidade tem, aqui no Maringá, que tem as feiras de exposição, os parques voltado para o agro rural, né? E aí tem tudo lá, tem estandes de N coisas, e aí as polícias podem se expor lá, explicando o trabalho, falando um pouco do seu trabalho. E foi o nosso primeiro ano participando, levando essa informação. Então, assim, agora falando como chefe adjunta da Polícia Científica de Maringá, eu acho que a gente tem a necessidade de justamente levar a informação para a população. Então, ninguém vai conhecer a gente, ninguém vai entender o nosso trabalho se eu não falo, eu não me comunico, eu não esclareço. E, assim, uma coisa que eu sentia muita dificuldade é que as pessoas, quando precisam do órgão pericial, elas ficam assim, às vezes, elas estão numa situação difícil, mas elas ficam assim, perdidas, elas não sabem, elas não têm orientação de ninguém. Então, assim, se eu posso numa escola falar sobre violência sexual, sobre a questão de como você pode entrar em contato com os órgãos de segurança, se eu posso falar sobre... Esses dias nós tivemos lá no auditório da Polícia Científica de Maringá, justamente a rede toda, médicos, conselheiros tutelares, delegados, todo mundo foi para falar o quê? Sobre a violência contra a criança. E era aberto à comunidade. Então, a gente abriu os nossos espaços para falar e estar junto à comunidade, falando, esclarecendo, é o único caminho que eu vejo para a gente trazer, e até para a pessoa saber como utilizar aquela ferramenta do Estado que ela tem direito. Porque as pessoas, por exemplo, uma mulher que sofre agressão, às vezes ela não tem ideia do que fazer. Para onde que eu vou? Quem que vai me ajudar? E assim, eu também senti essa dificuldade, eu como órgão de segurança. Mas e como que eu oriento ela? Se ela vier aqui bater na minha porta, que eu não vou poder atender ela de cara, mas eu tenho a informação para esclarecer para essa vítima, eu sei orientar para onde ela vai, eu sei as etapas que ela tem que passar. Então, todo esse trabalho tem que ser feito de educação e de cultura e de levar informação, eu acho fundamental para a gente mostrar esse outro lado que tem da polícia. E eu acho assim, o que a gente precisa nas forças policiais é treinamento contínuo, capacitação contínua. Não existe a possibilidade de eu parar de estudar. Você entende que eu conheço só um pouquinho ainda do conhecimento que eu tenho para ter. E se eu não continuar tendo treinamento, se o órgão não continuar te capacitando, eu acredito que esse é o grande problema. A gente tem que continuar capacitando, treinando, se preparando para ter qualidade, para poder atender a população com qualidade. Então, acho que esse é o maior desafio da segurança pública, ter treinamento contínuo. Aqui a gente tem feito muito isso. Eu até, mesmo sendo auxiliar de necropsia, tendo entrado, no ano passado teve uma atualização da nossa área. O nosso órgão tem uma academia de ciências forenses. E esse nosso órgão é justamente para trazer cursos, sempre para a gente estar fazendo cursos. A gente fez um curso com a Interpol sobre desastres e massas, foi muito massa.
E agora vai ter outro esse ano, se Deus quiser, agora esse ano não, no ano que vem vai ter um outro curso. Então, assim, você imagina você ter um treinamento com a Interpol sobre desastres em massas. A nossa perita foi para Brumadinho, ela auxiliou lá, porque ela tinha toda a capacitação técnica para poder ajudar nesse tipo de perícia. Aí a gente teve os cursos vai ter curso com papiloscopista, direto a gente está tendo esses cursos para poder se aperfeiçoar aí, ter mais informações e ir aprendendo, né? E igual eu falei, eu acho que esse é o caminho, nós precisamos estar sempre sendo treinados, preparados e capacitados para poder ter mais qualidade, para poder saber agir nas situações, para poder se portar melhor. E isso não tem como uma vez você fazer um treinamento e você saber, eu sei como reagir em qualquer situação, eu sei o que fazer em qualquer situação. Então, isso eu fico muito feliz porque eu tenho visto esse avanço de ter, por exemplo, quando saiu a Academia de Ciências Forenses, que justamente é para capacitação de servidores, eu falei, a gente está dando um passo muito bom em direção da qualidade da formação dos nossos servidores. Pô, mano, que legal, cara. Oh, aliás, uma coisa que me chamou a atenção lá, que você estava falando da educação sexual e tal, né? A partir de qual idade que a gente pode ensinar isso para as crianças? Por conta que, às vezes, você vai ensinar para a criança não sabe o que é um pênis, não sabe nada, tá ligado? Então, a partir de qual idade que você deve ensinar? Entende? Por exemplo, vocês foram nas escolas, né? Ensinaram e tudo mais. Mas as crianças, elas já sabiam exatamente do que vocês estavam falando, ou vocês tiveram que ensinar tudo para elas desde o começo? Essa parte, geralmente, vai ter funciona uma rede, né? A gente vai falar da parte da perícia, da investigação, só que quem entra com a parte educacional, de preparo, de orientação das crianças, são psicólogos da área delas, que vai orientar, que vai falar, que sabe exatamente como falar. Porque, assim, como o nosso foco é muito na perícia, a gente tenta até para você não se equivocar, e justamente assim, qual linguagem usar, com que idade usar, para não interferir nesse processo, a gente acaba deixando para a parte de psicólogos. Então, geralmente, nesse meio vão psicólogos do município, psicólogos da parte até da escola que fazem esse preparo educacional, que vão dar essas palestras direcionadas para a educação sexual, tá? E a gente aí, no caso, vai entrar de tipo assim, olha, esse pessoal vai fazer um exame em vocês e justamente vai ajudar, porque o que acontece é que acaba sendo o que a gente tem que tirar esse trauma. Você imagina uma criança que sofreu violência sexual. Aí você vai entrar para realizar um exame onde ela vai ter que ficar nua, vai ter que se despir na frente de adultos. Justamente não vai reproduzir uma mesma situação que ela já vivenciou. Você imagina como é complicado? Então, por isso que quando o médico tá lá, ele tá lá com a vestimenta de médico, a enfermeira, que geralmente também é o auxiliar de necrópsia, o agente de perícia, vai estar com uma vestimenta também um pouco retratando o médico, para falar o quê? A gente vai fazer um exame em você, para ver se você tá bem, se tá tudo legal, né? Se você tá saudável, para ver se você tá fazendo o xixizinho legal. Então, a gente não tenta abordar com uma coisa agressiva de falar assim, ou pegar a criança, abre aí, tipo, né, a mãe abre ali ela, deixa ela nua, vamos... Não. Tem toda uma abordagem cuidadosa, porque senão você pode ser mais um trauma. Então, assim, o ambiente por exemplo, assim, agora a gente tem um consultório lúdico, com a parede toda cheia de bichinho, pintadinho e tal. Então, ela lembra o quê? O médico, eu já fui no médico. Então, trazer uma naturalidade para os exames, para o ambiente, retratar que vai ser um médico, que não é só um exame físico para ver se ela está bem. Então, essa é a abordagem que a gente tenta explicar, para tentar para a pessoa também ver que não tem nada de, vamos dizer assim, monstruoso, ou que vai ser assustador, passar uma imagem mais acolhedora do exame que a gente vai ter que realizar nessas crianças, nessas vítimas, e que ela vai estar segura, que é um ambiente seguro, que é um ambiente que ela pode confiar, que não vai ter problema nenhum. Que
legal. Aliás, mano, você falou lá de Interpol e tal, eu tava pensando aqui, como que funciona a hierarquia na polícia científica, claro, se você puder falar e tal, e o que seria o ápice? Como é que funciona, tipo, eu vou aqui, qual seria o nível 1, nível 2 e tal, como seria o escalonamento? Assim, a gente, na verdade, tem chefias, as polícias científicas são regionais, né? Então, por exemplo, eu aqui em Maringá atendo 27 municípios da minha região. E nós temos 18 polícias científicas aqui no estado do Paraná. Então, você vai ter a chefia local, né, que é o chefe, tem 2 chefes, na verdade, que é o chefe adjunto e o chefe geral, no caso eu sou chefe adjunta, e aí todos feitos por pessoas do nosso quadro, são os peritos criminais e agentes de perícia, que são os QPPOs, que fazem parte dessa classe de superiores. Depois nós temos as chefias de Curitiba, que nós temos um chefe do interior, temos um chefe do IML geral, do IC geral do Paraná e o diretor-geral da Polícia Científica. Então, é um escalonamento bem simples, a gente não tem um monte de chefes, assim, é uma coisa mais simples, porque até eu acredito que é mais fácil até para você poder fazer o fluxo, né, do chefe geral, com os chefes gerais ali dos órgãos, porque assim, a criminalística e o Instituto Médico Legal, eles exigem demandas diferentes, sabe? Porque quando você fala de perícia de local de crime, tem local de incêndio, local de arrombamento, um veículo, um furto, aqueles explosões de caixa eletrônico, além dos locais de morte, que são diversos. Então, assim, a especificidade do trabalho é diferente do Instituto Médico Legal, que são as perícias que aí a pessoa vai até o órgão e recebe todas as perícias. No caso da criminalística, ela se desloca até a pessoa para a pessoa receber a perícia, né? Para ter a perícia ali no local. Então, tendo esses 2 chefes que entendem a complexidade de cada um e depois descendo aí para os chefes locais para tocarem as instituições de forma regional. Cara, teve algum caso, por exemplo, algum dia, assim, onde teve mais casos do que as pessoas poderiam resolver, tá ligado? E quando isso acontece, como é que vocês fazem? Vocês selecionam o que vocês vão ter que cuidar? Como é que funciona? Não, tem que fazer todo mundo. Na verdade, assim, a gente tem os plantonistas, né? A gente um por equipe. Então, nós temos um médico legista, um perito criminal, 2 agentes de perícia, que é um para o local e um para o atendimento. E aí, o que acontece hoje, aqui no Paraná, eu não sei como é que é nos outros locais, nós temos uma central de atendimento, uma central regional, né, que fica lá em Curitiba. Eles recebem todas as ligações do estado e distribuem para as cidades. Então, por exemplo, se acontecer um local aqui, por exemplo, aconteceu um local aqui perto de Maringá, mas não em Maringá, eu desloquei para lá, fui lá fazer a perícia. Deu um local no centro de Maringá. Se for demorar muito a gente vendo a logística que vai demorar demais para ter esse atendimento, a gente avisa, a central vai avisar e vai deslocar de outra regional alguém para vir atender. Entendeu? Então, hoje eles criaram uma logística de atendimento para tentar diminuir e reduzir o tempo de perícia, né? A demora nas perícias e tudo, os deslocamentos. Mas, geralmente, a gente vai atendendo na ordem de acionamento. Acionou um, a gente desloca. Acionou o outro, vai para aquele local. Acionou o terceiro, vai para aquele local. Aí você faz todo o atendimento dos locais e retorna aí para o Instituto Médico Legal para vir os corpos para serem periciados. Cara, que trabalhoso, mano, que trabalhoso, meu Deus, mano. Cara, fora que às vezes, assim, você é acionado por exemplo, chegou um óbito, aí deu uma violência sexual no hospital de referência. Então, aí eu vou atender, às vezes aquele óbito depois já tem que deslocar para o hospital para fazer o atendimento, volto, faço a liberação com a família. Então, tem toda essa logística que a gente tem que controlar aí e dar conta. Não tem como negar nenhum, tem que fazer tudo.
Cara, mano, então, cara, assim, vou te fazer uma pergunta, mas você não precisa explicar como isso pode acontecer, por conta que a gente não quer que isso aconteça. Então, cara, é possível alguém esconder todas as provas, tá ligado? É possível, por exemplo, um assassinato, e daí o cara, ele tirar todas as provas antes de vocês chegarem, antes de alguém ver ele, é possível. Não fala como, a gente não quer que isso aconteça, então, por favor, evite falar como. É possível? Olha, eu acho, igual eu falei pra você, não vamos falar impossível, porque eu falo assim que a capacidade do ser humano, o nunca ou todos é muito complexo, mas assim, é muito complicado a pessoa não deixar de vestígio, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma cena de uma série, aquela série Você, que tem no Netflix. Aí ele mostrou uma cena lá. Você lembra que o rapaz mata um cara naquela cabine dele? E aí dá uns golpes no cara, depois o cara aparece enforcado, dando spoiler da série. Sim. É na primeira temporada? Por conta que se não for, eu não vi mais. Não, eu acho que é na segunda temporada. Então não vi, pode spoiler, não tá. E aí o que acontece, né? Aparece uma cena assim, o cara mata o outro. Daí, o cara deixou o cara deitado lá horas. Aí ele resolve falar assim, eu vou simular que ele se suicidou, porque ele estava tendo um caso. Leva o corpo do cara para casa do cara e pendura o cara e deixa o cara lá pendurado. Aí, já falei pro meu marido, o povo tá tirando da cara. E a perícia não identificou nada. Tipo assim, ninguém suspeitou. Eu falei... Nunca na vida, porque uma pessoa que tá horas morta, deitada, ela vai ter as manchas, os livores característicos de uma pessoa em decúbito dorsal ou decúbito ventral. E aí, depois que a pessoa quando ela morre como em suicídio, enforcamento, que a gente fala, ela vai ter outras características, outras manchas no corpo, não condizem. E elas ficam fixas. Aí eu falei, jamais, isso é o básico da perícia. O perito chegaria lá, a primeira coisa que ele já ia suspeitar, a pessoa pendurada com um monte de mancha de que estava deitada. Que ela ficou algum tempo depois da morte naquela posição de deitada. Então, eu já daria ali alguma coisa errada na hora, o perito já ia desconfiar da cena do local. Então, eu acho difícil... porque tem muitas evidências, muitas coisas que são avaliadas na perícia. Uma coisa que eu já ouvi alguns profissionais falando, que o cadáver fala, que você consegue, que ele te dá as informações, eu acho que é justamente nesse sentido que a pessoa quer falar que o corpo fala, porque ali as características que vão estar da morte, as evidências que você vai ver, vão te indicar o caminho do que está acontecendo e se foi tentado manipular aquela situação de alguma forma. Então, assim, até um local muito limpo já deixa uma suspeita aí de que houve alguma manipulação, que você vai precisar de mais recursos tecnológicos, você vai levar algumas outras, além do básico, que vamos dizer assim, que é visualizar todo o local, encontrar os vestígios, fotografar, registrar e marcar com as plaquinhas. Você vai ter que levar um luminol, você vai ter que levar uma iluminação diferente, você já vai ter que levar uns itens tecnológicos para investigar melhor a cena do crime. Eu acho bem pouco provável alguém assim ser 100%, né? Então, não acredito muito nisso. Tem aquela questão do caso Bruno, que nunca apareceu o corpo, né? Mas naquela situação mesmo tem sangues dentro dos veículos, tem manchas, tem outras coisas ali que indicam o crime. Então, assim, 100% perfeito ele não foi, porque não sumiu todas as evidências, né? Cara, então você me deu uma ótima ideia para você fazer para divulgar a polícia científica. Fazer um canal contando como realmente acontecem as mortes nos filmes e tal, destrinchando as mortes que acontecem em séries. Eu acho que daria muito bom, mano. Você divulgaria muito bem, tá ligado? Todo mundo gosta disso. Eu vou pensar nisso sim. Eu já pensei, na verdade, que já aconteceu dois filmes que eu já vi, que eu fiquei revoltada.
tinha um filme também que tava falando sobre estrangulamento. O cara é um estrangulador e não sei o quê. Daí eu falei, tá, deixa eu ver ele estrangulando. E ele segurava as vítimas com as mãos, ele fazia esganadura. Eu falei, não é estrangulamento, só para esclarecer, vou pegar aqui só um negócio que eu tô com um fio aqui. O estrangulamento é quando você usa um laço e você faz a constrição do pescoço com a pessoa com esse laço. Então, tem que ter algum laço, um fio, uma corda, alguma coisa que você vai passar no pescoço da vítima e vai fazer força para estrangulá-la. E a esganadura é as mãos, é mão. Tem que agarrou a pessoa. E aí, falando de estrangulador, eu falei, gente, ele não é estrangulador, ele é um esganador. Aí meu marido falou assim, é que você entende toda a parte técnica. Eu falei assim, mas a gente tem que trazer esclarecimento. Eu vou conversar com o Netflix para ser orientadora dos trabalhos, dos filmes dele, que envolver crime, para sair tudo certinho, com os conceitos periciais todos corretos. Seria da hora, por conta que a Netflix sempre fala que tem alguém lá, alguém da perícia, e nunca tá certo, tá ligado? Tá tendo uma falha aí no negócio, não tá 100%. Cara, e aliás, dá pra gente escapar de um estrangulamento? Ou é muito difícil? Olha, geralmente os casos de estrangulamento, eles são voltados com a pessoa ter uma força superior à vítima. Isso aí já é uma coisa que também você vai ficar prestando atenção na perícia. Por quê? Ou a pessoa estava sob o efeito de alguma coisa, droga, entorpecida, para ela não reagir. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que a gente tem a mesma estatura, o mesmo tamanho, o mesmo peso, quase a mesma força. Se você vier tentar me estrangular, eu vou tentar, justamente eu também, às vezes, eu vou criar escoriações de defesa no meu pescoço, porque eu vou tentar puxar. Se eu tiver força para puxar, eu vou conseguir me desvencilhar. Ou pelo menos eu vou ter uma luta corporal ali da defesa da minha vida. Agora, geralmente o que acontece? As pessoas usam justamente de ser uma pessoa muito mais forte que a outra, a proporcionalidade de força é muito forte, então ele usa justamente até isso, assim, dá um requinte de crueldade, né? Porque você vai saber que é uma pessoa que tem uma força muito superior à outra, que usou para conseguir manter aquela pessoa naquela posição de estrangulamento. Ou, justamente, a pessoa também, que é um requinte de crueldade, ela arquitetou uma situação, por exemplo, a gente está aqui conversando, aí eu coloco uma coisa na tua bebida, deixo você grogue, sem conseguir reagir àquela minha ação, e aí eu vou te estrangular com facilidade, você nem vai sentir muito o que está acontecendo. Vai perder os sentidos e nem vai ver o que aconteceu. Não vai acordar do que aconteceu. Então, o estrangulamento, ele tem essa característica, ou usar de uma forma da força superior, ou ele usou alguma forma para deixar a pessoa indefesa, sem poder agir. Isso é muito angustiante. Não, as asfixias, de forma geral, são mortes bem tristes, assim, bem pesadas, que a pessoa vai sofrer, né? Imagina você não conseguir respirar, né? Se tirar a possibilidade de respirar, você vai agonizar para vir a óbito. Então é bem intenso. Cara, isso é péssimo. Mano, a gente já tá chegando aqui a quase 1h30, então a gente vai acabar por aqui, beleza? E, mano, cara, muito obrigado por ter aceito. Eu espero que tu tenha gostado. Eu tenho 2 últimas perguntas para você, daí a gente encerra. A primeira pergunta é, cara, tu gostaria de saber como você vai morrer? Tipo, para analisar assim e tudo mais, você curtiria saber? Ou não? Não, a minha expectativa é que eu morra de morte natural na minha cama. Expectativa de todo mundo. Eu não quero ser periciada, eu não quero entrar no IML. Esse é o meu desejo. Vou fazer as orações e vou tentar colaborar para que isso aconteça. Da minha parte, né? Aí agora aquela que acontece um desastre massa, ela tá envolvida no meio, aí não tem o que fazer. Mas assim, o sonho de consumo era morrer deitadinha na cama, sem precisar ser periciada, morte natural por velhice, a idade chegou e foi a hora de partir. Mano, é a melhor morte possível, né, mano? A única morte que eu acho que é boa, tá ligado? A única. Verdade, eu também acho.
Cara, e a outra é, quando você olha a sua vida inteira, qual é a visão que você tem dela? Qual é a percepção que você tem da sua vida? Eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que tudo que eu construí ao longo da minha vida foi para que eu chegasse nesse momento agora que eu tô. Eu tô muito realizada, muito feliz profissionalmente. É igual eu falei para você, eu nunca pensei que encontrar uma razão, não de trabalhar, uma razão de viver mesmo, fosse tão significativo. É igual eu falei, eu levei um tempo, eu sempre falo assim, não foi com os 18 anos, não foi como eu planejei. Se você me perguntasse lá atrás, eu acho que eu nunca falaria que eu estaria onde eu estou hoje, né? Mas, assim, muito feliz, porque eu acho que eu tento trazer esses valores até de entender o valor da mulher, do meu valor, de entender que as violências são das mais diversas formas, de você saber se portar, de você conseguir cobrar os seus direitos, de você poder ser uma mulher que fala para sua filha, que passa esse negócio, ó, luta, corre atrás, a gente é capaz. Eu sempre falo que todo mundo é capaz, Lourenço. Eu não acredito, por exemplo assim, eu sei que tem pessoas que têm dons especiais, mas eu nunca tive um dom especial, né? Mas eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu sou uma pessoa que eu batalho muito para realizar as coisas que eu quero. Eu acredito muito que eu sou capaz. Então, eu sempre falo isso para as pessoas: corre atrás, batalha, se esforça, que as coisas vão acontecer. Não acredite se alguém vem e fala para você, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não se baseie por isso. Se você tem um sonho, você acredita naquilo que você vai alcançar, pega as tuas armas e vai à luta. Então, esse é o valor que eu tento passar para minha filha, que eu tenho na minha vida hoje, que eu sou capaz. Eu acredito que eu tenho muita coisa para realizar ainda e que eu estou muito feliz, assim, que tudo que veio acontecendo me levou a ser a pessoa que eu sou hoje. E eu espero que as coisas que aconteçam levem a Jaqueline, que vai morrer velhinha, né, na caminha dela, muito feliz com a trajetória que ela construiu. Ah, mano, então é isso, cara. Eu fico feliz de você ter aceito, por conta que, pô, você é chefe da polícia científica, tá ligado? Tipo, você tá distribuindo informação, tá ligado? Você tá passando informação e tudo mais, é uma coisa bem da hora que você tá fazendo, parabéns. E, cara, eu espero que você tenha gostado das perguntas e tenha valido seu tempo. Então é isso, divulga tudo que você tiver que divulgar e daí a gente acaba por aqui. Obrigada, Lourenço, eu agradeço muito. Eu tenho o meu Instagram também, vou deixar aqui para o pessoal que quiser acompanhar, porque na verdade meu Instagram é só de perícia. Curiosidades, qualquer coisa você me chama depois, numa outra, para a gente falar sobre a questão da morte na história, que eu fiz um negócio bem bacana sobre as mortes. Tem os astecas, as formas que eles pensam a morte, Sim, o jeito que eles lidam com a morte é bem 10. Já que ela se oferecendo para a próxima. Oh, maravilhoso! @jaque.naperícia. Tem tudo sobre perícia, sobre o trabalho que eu desenvolvo também da parte de humanização. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer um pouco mais sobre perícia, acompanhem nas redes sociais, que a gente está aí para levar informação e clareza para a população dos nossos serviços. Então é isso. Muito obrigado por ter participado. Esse podcast vai estar disponível na sexta-feira, às 6h30. E é isso, tenha uma boa tarde. E obrigado por ter participado. Tchau. Tchau, Lourenço. Fica com Deus, se cuida.